Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Olá pessoal, como vão? Eu já aqui, já com a Rosa, né Rosa? Isso mesmo. Comecei com ela hoje o programa porque hoje ela vai me colocar para cozinhar. Hoje ela vai fazer uma barca de abóbora com carne seca, é isso? Isso mesmo. Olha só, isso gente, mesmo. precisava também começar com um prato tão complicado. O gostoso é esse, né? Eu poderia te dar um arroz doce, né? Um Não mingauzinho. é? Ou só arroz normal, esse daí também Né? eu já sei fazer, né pessoal? Nós vamos já ali, ó, pra mostrar que todo mundo tem capacidade de fazer. Então vamos lá, já vou começar aprendendo. Vamos aprendendo. Então, primeiro eu vou dar uma explicação a respeito da abóbora, né? Abóbora, eu optei pela cabotiã ou cabotiá, né? Os dois jeitos estão certos, né? Cortei ao meio, tirei a semente, a polpa, né? Cobri com papel alumínio e deixei no forno uma meia hora mais ou menos. Certo, porque aí ela fica bem molinha? Ela fica molinha, porque ela não é tão resistente quanto aquela outra, né? Ela é um pouquinho mais macia. Pus uma faquinha, sentiu macia, aí conforme a gente for fazendo, eu vou explicando. Ó, vou até te mostrar, quer ver? Isso daqui eu já adiantei, gente, então assim, não tem segredo, qualquer pessoa pode fazer. Ó, ela nem fica muito bonitinha, né? Mas assim, mas tá bonitinha. ela tá... Depois eu pego uma faquinha, ela tá macia. Sim, mas só olhando você já Né? percebe que ela tá. Então, e aqui assim, ela é mais resistente que a outra, ela não deforma, Entendi. né? Sabe, com uma casquinha mais dura. Que bonitinho. Era, né? Porque agora ela tá mais macia. Isso, ela tá bem macia. Então, aí pus um pouquinho de sal, um fio de azeite, cobri, tudo bem. Se alguém quiser levar ao micro-ondas, põe um plástico filme ou um plástico comum e deixa uns 20 minutos, senão ela vai mais rápido. Mas assim, ó, a gente já põe a outra metade, já vai de uma vez, Vai, ó. né? Não gasta tanta energia. Eu gosto disso, praticidade. Tá. Então, enquanto a gente vai fazendo você, ó, já vou pôr aqui pra dourar. Tá. Pode colocar quase todo o azeite, por favor. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Bom, tá bom. Porque esse quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Isso, tudo bem. Tá. Porque esse daqui eu ia só colocar em volta do... É detalhe, viu? Ai, meu Deus, gente, a Rosa é cheia de detalhe. Bota a cebola, Rosa. Cebola. Cebola. Aí eu vou ficar pra cá. Então vai, você vai me explicar, né? Hoje eu vou aprender mesmo. Não toda, não toda. Isso, pode ser. Mais um Aí tá bom, pouquinho, tá bom, tá bom. Aí eu coloquei uma cebola, aí a gente vê o tamanho da cebola, uma cebola grande. Isso. Isso? Até aí tá, né? Olha, Tô tirando de letra, hein, Rosa? beleza. Aí, vou até abaixar um pouquinho. E aqui eu vou mostrar pra você o que nós vamos fazer com essa abóbora aqui, acabou de... Tem uma outra panelinha. Vou pôr pra cá. Certo. E que o cabo dela é mais pesado. mais pesado Deixa que a eu segurar. panelinha. Isso. Deixa ela aqui, ó. Pronto. Isso. Aqui, enquanto ele dá uma refogadinha, eu vou até tampar. Isso. Vamos escavar essa parte. A diferença das outras abóboras é isso. Nós vamos pegando com a colher, escavando e colocando aqui para fazer um purê. Ah, então eu posso ir tirando Isso. assim? Exatamente. Eu já vou. Então essa é a diferença da outra abóbora. Normalmente a outra a gente faz o recheio e coloca, né? Essa nós vamos transformar essa polpa num purê gostoso, né? Entendi. Nós vamos colocar então um creme de leite aí para ele ficar saboroso. Fica um prato tão bonitinho, que lindo. Com certeza, Rosa. O que você faz que não fica bonito Não e gostoso, mas quem Rosa? vai fazer é você. Então, você vai ver só. Olha, eu vou colocar aqui para dar uma olhada na... Ô, Rosa, e quem que eu vou chamar para provar, hein? Você que vai provar hoje, Rosa. Pode ser, né? Não Vamos é? ver, né? Vamos ver. Nós duas, vai.
Tá ótimo. O Bial, né? O Bial não vem Bial aqui, né, também, Bial? ó. O Bial também gosta né? de provar. É, quando eu venho aqui, ele nunca provou, viu, gente? Tô com ciúme já. Ele nunca provou ao vivo, viu, Rosa? Ah, sim. Então. Porque depois, minha filha, ai. Adoro, né? Isso que é bom, não é? Todo mundo espera você aqui. Ai, que Rosa, amor. e aí, quem mais? Bom, aqui Tá já bom? tirou a polpa. Pode. Ou precisa tirar mais? Não, a mania Um de pouquinho perfeição. mais. Aí, tá vendo? pouquinho Que eu gosto é mais. isso. Tá ótimo. Nós vamos deixar aqui uma panelinha, né? Vamos falar assim, uma aqui. Tá. Já tiramos, porque quanto mais a gente tirar, mais saboroso ele vai ficar, né? Porque nós vamos repor aqui de novo o purê. Olha aqui, tá escavadinho. Vamos ver a cebola, né? De olho na cebola. Olha Pode só. colocar o alho, Pode amor. colocar o alho? Por favor. Aí o alho, uma colher, ou 3 dentes de alho, uma colherzinha. Já vamos mexendo pra não... eu quero que ela fique transparente, quase dourada, mas sem pegar, né? Entendi. Olha aí. Um cheiro bom, né, Rosa? Não é? Bom, Ai, eu adoro tudo. cebola e alho refogado, viu? Mas é a base de tudo. Nossa. Muito bom. Pode colocar carne seca desfiada, se você quiser. Também já de salgada, né, Rosa? Isso. Aí é que tá. Essa carne seca, a gente trocou 3 vezes na água quente. Né? Certo. A água fervendo, põe, abriu fervura, trocou. A terceira vez que trocou a água, eu deixei um pouco mais de tempo para ela dar uma amaciada. Tá bom? Tá. Aí, agora já podemos tampar de Pode novo. tampar de novo? Isso, para ela começar a refogar. Agora nós vamos fazer esse purezinho aqui. Vamos lá. Ver essa aqui, né? Isso. Foi? Foi. Nossa, Aqui. tá aí, então vai. Nesse daqui nós vamos colocar uma colherzinha rasa de sal e vamos testar. Porque aquele polvilho que a gente fez ali não foi o suficiente. Pode pôr um pouquinho mais. Porque ela é bem adocicada e quando ela... pode pôr. Aí depois a gente testa, né? A gente prova. Ao mesmo tempo, já pode colocar a caixinha de creme de leite. Esse daí é o requeijão. Esse é o requeijão? Esse é o aqui. creme de leite. Isso. Olha, para uma receita vai tudo um. Só que como nós estamos fazendo metade, a outra metade já está adiantando. Então é essa proporção. Pode misturar. Vou até aumentar aqui um pouco. Não é? Fica mais gostoso, né? Tudo que vai o creme de leite, ele suaviza. E ele combina bem, né? Com a abóbora. Ah, o creme de leite ele vai bem com tudo, Com né, tudo. Rosa? Deixa eu dar uma olhadinha naquela que tá gratinando. Vai. Pode olhar, Rosa, que eu me viro aqui. Hoje é o dia de eu queimar a boca, né? A vingança. Hoje é o seu dia, Rosa, de queimar a boca. Tô sabendo. Fiquei sabendo agora. Agora. Não, pessoal, hoje a hora que ela chegou, ela falou assim, é você que vai cozinhar hoje. Eu falei, Né? Você vai vendo, ó, esse prato pode fazer para teus meninos, pro pai, pra mãe, pros amigos, vão amar. Olha só. Enquanto eu mexo aqui um pouco para você, vamos terminando aquele refogado. Tá. Vamos lá. Olha aí que delícia. Aí ele já absorveu todo o tempero. Gente, o cheiro tá bom, que vocês não fazem nem ideia da minha comida de hoje. Vai vendo. Isso tudo aqui assim na hora, pra ver, né? Não é? Ninguém foi combinado, Não, hoje foi no susto mesmo. Bom, pra ela me pegar na cozinha pra fazer aqui foi no susto. Falei né, agora, um pouco antes, né, de começar ali, eu falei assim, hoje é você. Pode colocar o pimentão amarelo. Isso. Então lembra que é meio, né, aqui, porque o outro meio foi lá. Na receita é um inteiro. E já o pimentão vermelho. Eu não ponho o verde porque eu sempre falo que é indigesta. Ah, então eu ia perguntar qual deles que era o mais indigesto. É o verde? Então, Então, aproveitar o preço, né, dos pimentões agora. Esses dois estão um preço bem bom. Tá um preço bom? Tá ótimo. olha só, pessoal, Né? lembre-se que nós sempre fazemos aqui no Nova Manhã uns pratos deliciosos e com preço, então, melhor Melhor ainda.
Não é, Rosa? Porque a bem. gente, como dona de casa, a gente sabe o quanto custa as coisas, o quanto é difícil. Que é difícil, é Pra verdade. gente ganhar, pra gente fazer as coisas. Então nós precisamos fazer tudo que for bem gostoso e com precinho melhor ainda. Perfeito. Ficou? Opa, Até de sal? perfeitíssimo. Ó, Rosa, isso é sorte de principiante, você sabe. Não, né? senhora, é talento, ó. Tá pronto já. Pode colocar o tomate. O tomate, ele sempre solta um pouquinho de água, né, Isso, Rosa? pode colocar. Só reserva uma colherinha mais ou menos, porque eu tô achando que menos muito. vai ser o Ó, suficiente. O que você acha? Um pouco mais? Mais uma colher? Ótimo. Tá bom? Aí, então vamos reservar um pouquinho. Tá ótimo. Enquanto ele refoga, vamos tampar. Ó, já misturou. Já misturou E bem. depois nós vamos ter que corrigir o sal também. Tá. Porque como já dessalgou, a gente vai ter que retomar, né, o salzinho. E aqui, eu vou começar só para te mostrar. Esse purezinho gostoso, olha, ficou até uma corzinha diferente. Ficou. Né? Nós vamos aqui dar uma espalhada, como se fosse um recheio de bolo. Só que inclusive na lateral aqui, tá bom? Gente, acho que é a parte mais difícil. Não é, não é mesmo. Olha, a gente tá... Gente, é uma diversão esse negócio de cozinha. É, não é? Não é? Olha lá que delícia. Deixa eu provando o sal. Você vai fazer na sua casa esse? Eu vou. Daí Eu você vou tira fazer, foto e me manda. Vou tirar foto e vou te mandar, Rosa. Isso mesmo. Vou colocando o sal aqui, tá bom? Tá bom. Vou só te mostrar a quantidade enquanto você faz essa operação aí. Mais ou menos a mesma quantidade que colocou lá, tá prontinho. Vamos começar por aqui, né? Porque tem o tomate, o pimentão, a cebola, tudo isso daí, ele necessita de sal. Mesmo que a carne já tivesse no ponto certo de sal. Entendi. Então aqui. Mesmo assim, a gente precisa estar acrescentando um sempre pouquinho corrige, de sal. né? É aí para isso que a gente prova. Então vamos deixar ele dar uma... Então a gente precisa sempre tomar bastante cuidado com o sal, né, Rosa? Posso Principalmente- colocar tudo, Rosa? Opa, quanto mais melhor. Porque é fácil da gente acrescentando o sal, né, pessoal? Exatamente. Agora, depois... Puxa um pouco mais pra cá. Tá certo? Tá certinho, só puxa aqui um pouco pra lateral. Aí. Porque depois que tiver o sal... Aí não tem jeito de tirar, né, depois pessoal? não dá. E depois também comida sem sal também, gente. Eu sei é que sem é importante graça, né? maneirar no sal e tudo. Hoje tem assim uma quantidade de sal enorme, até a gente falou, sal do Himalaia, né, e Isso. todos os outros e tal. Mas ele é bem mais caro. Sim. Tudo bem que é pra saúde. Agora, se vocês colocarem muito pouco sal, a comida perde totalmente o sabor. Não adianta. Mas eu nada. acho o seguinte, olha, eu sou super a favor de produtos naturais, eu sou super a favor da gente cuidar sim da nossa saúde. Hoje em dia, ao invés da gente ficar usando muito óleo de soja, a gente usar mais banha de porco. Isso, Ué, o pessoal usava isso. antigamente a banha de porco. Sim. Ela foi, assim, extinguida durante uma época por causa da indústria. É do verdade, comércio do é óleo. verdade. Não foi, Rosa? Foi. Porque a banha, ela nunca fez mal, não, gente. É natural. Ela vem direto do bichinho, né? Sim. Direto do porco. Eu acho assim, pode ter um excesso de gordura, mas o organismo precisa de uma quantidade. Então, gente, eu não sou nutricionista, eu falo, mas cada receita que a gente faz é muito pesquisada, sabe? Então, assim, é uma dedicação que eu acho que é importante ter, né, para falar. E eu sou da lei assim, que nada em excesso faz mal. Eu também. O que vocês quiserem, vocês podem. Sabe o Jamie Oliver que veio no Brasil, Sim, né? Que adoro os programas dele. Adoro. Eu já tô assim meio fanática, né? Porque agora eu já peguei a coisa saudável e tal. E ele fala que o organismo é importante, aquilo que a gente sabe, né? Suprir, né? Esse negócio de cor, né? E saudável, tudo. Mas ele deixa os filhos e fala que, assim, de vez em quando, uma bobagem, sabe? Uma besteirinha. Gente, um chocolatinho, né? Uma fritura. Sim. Eu sempre falo pro pessoal de casa, Rosa, tudo que for dentro do normal, porque tudo que é exagero vai fazer mal. Com certeza. Tá? Até com produto certeza. natural. Se você consumir demais fora do padrão normal, vai fazer Também, mal. exatamente. Então, nós precisamos ter a consciência
que tudo que for dosado dentro de uma normalidade, ele faz bem pra gente, não é? É o senso. Mas olha, agora nós vamos por um rápido comercial, pessoal, porque hoje a cozinha tá demais, né, Rosa? A panelinha. É nós duas aqui. Então a gente volta já. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Pronto, já estamos aqui, já refogamos. A gente estava provando, viu, para ver sobre o sal, pessoal. Refogamos então a cebola, o alho, a carne, os pimentões vermelho e amarelo. E agora, Rosa, qual que é o próximo passo? Ó, aqui a gente vai deixar ele murchar um pouquinho mais. Isso. Ah, inclusive o tomate também. Tomate. Quando ele deu uma murchadinha, nós já colocamos cheiro verde, mistura e desliga. Então nós vamos deixar secar mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Enquanto isso, tem aquele requeijão de copinho, vamos dar uma espalhada aqui. Então nesse vamos deixar a Rosa com o seu jeito. No começo. Que aí eu vou me... né? Ela pensa que ela vai se livrar do... Ó, aqui, como ele é aquele requeijão um pouquinho mais macio, deixa eu ver um cantinho aqui pra gente pôr. Isso. Ó, com outra colherzinha nós vamos ajudando, tá. Ó. Só espalhar, olha que básico. Aqui ajuda só pra limpar a colher. Põe devagar pra não sujar muito, né, de purê, mas não tem problema, ó, limpamos. E colocamos. Então beleza, pessoal, olha só. Você quer que eu fale as Eu ofertas quero que do você Big Bom? fale as ofertas do Big Bom. Né? Porque hoje você tá com a mão na massa, né? Então a gente já tá invertendo. Então, o Big Bom, gente, numa época de crise... Deixa eu ver. O Big Bom tá assim, surpreendendo cada vez mais. Então a gente agradece, né, a todos de lá. Gente, nunca vou cansar de falar. O atendimento, né, o sucesso que eles têm é realmente com o preço, qualidade e atendimento, tá? Fica lá na Rua Gravataí, no Parque Flamingo, número 272. Ó, eles mandam o gás em casa, dividem, né, depois de uma quantia que não é muita. Eles dividem pagamento, parcela. E aceita também todos os tipos de cartões, Rosa? Aceita também. Olha só, pessoal. Então, o Big Bom também trabalha com cartão de crédito, hein? Né? Lá no Parque Flamingo, o telefone é 3521-7268. Tem uma outra loja lá no Nova Catanduva e tem em Pindorama também. Tem Pindorama também? Ótimo. Então o pessoal de Pindorama também tem no Big Bom. Tem, eles têm a sorte de ter. Depois que vocês forem lá a primeira vez e conhecer, vocês vão começar a não deixar de ir, né? Tem razão. Tá bom. Você quer que eu falar ou quer que eu fale? Pode falar. Então vai. Refrigerante piquenique, R$ 2,99. Cerveja Cristal, R$ 3,99. A carne moída, gente, R$ 13,90 de qualidade, tá? O músculo, R$ 15,90. Agora tem o panetone Balduco, R$ 16,50. O sabão em pó Ace, R$ 5,99. E o bombom Nestlé, R$ 9,99. Algumas das ofertas. Lembrando sempre, pessoal de casa, que o Big Bom tem a feirinha, que é sempre fresquinho, bem aí toda... É terça e quinta a feirinha, Rosa? É segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, né? Que chega. Mas tudo todos fresquinho. todos os dias tem aquela feirinha lá de ofertas. Isso. E também as carnes, pessoal. A
carne fresquinha diariamente. Só vou levantar aqui, tá? Tá, Como pode ele é bem levantar. macio, ó. Vamos dar uma levantada. Porque vocês sabem que a rosa é cheia de detalhes, ela não deixa passar nada. Sabe por quê? Assim, quando a gente for cortar, pegar da borda, ele já tá, ó, mas é coisinha básica. É isso mesmo. Maravilhoso, olha que cor linda. Olha que lindo que ficou. Bom, eu vou ler novamente a receita da barca de abóbora com carne seca para vocês, pessoal. Os ingredientes: uma abóbora cabotiã cortada ao meio, aqui nesse caso, meio quilo de carne seca cozida e desfiada, meia xícara de azeite, uma cebola picadinha, 3 dentes de alhos picados, um pimentão vermelho picado, um pimentão amarelo picado, 2 tomates, sal a gosto, uma xícara de cheiro verde picado, um copo de requeijão, uma caixinha de creme de leite e 200 gramas de mussarela. Corte a abóbora no meio, retire as sementes, tempere com um pouquinho de sal e um fio de azeite, cubra com papel alumínio e leve ao forno até ela ficar macia. Você pode ir testando isso com o garfo ou com uma faquinha. Reserve. Leve ao fogo o azeite com a cebola, junte o alho, a carne seca desfiada, os pimentões, os tomates e, por fim, o cheiro verde. Corrija o sal e reserve. Retire a abóbora do forno e raspe com uma colher a parte interna, como nós fizemos e mostramos para vocês. Leve ao fogo a polpa, o creme de leite e uma pitada de sal. Espalhe o purê dentro da abóbora, que foi o que nós fizemos também. Em seguida, distribua o requeijão sobre o purê. Coloque a carne seca refogada e cubra com fatias de mussarela. Volte ao forno apenas para derreter então o queijo. O queijo. É bom ou não é? Cheirinho verde. O cheiro verde. Olha só. Gente, tô me achando aqui Não nessa é? cozinha Falando? hoje. Tô me sentindo, olha, a verdadeira cozinheira hoje. Orgulhosa. O Bialzinho tá até me achando mais metida. Poderosa bem, né? Metida não, né? É poderosa, poderosa. Né, Rosa? Não é? Agora a Rosa, ela vai, toda vez ela vai trazer alguma coisa pra eu poder ajudá-la, Com porque certeza. dessa maneira eu vou aprendendo, né, Rosa? Você vê nada como pôr a mão na massa. E você viu a simplicidade? Então, Né? Mesmo o eu fogão nem trazendo. pulou no meu pescoço. Não, coitadinho. Ele é amigo, bem, Você é amigo. amigo. Tá pronto. Olha isso, Rosa. E agora, Ah, você já pode ir colocando as colheradas aqui no aqui centro. no... vamos lá. Como você quiser, desde que aparece a bordinha, né? Pra saber que... Ô, Rosa, que signo que você é? Libra. Nossa senhora. Por quê? difícil. Não, porque eu sou virgem, né? Sim. Virgem normalmente é perfeccionista. Ah, é E verdade. se tem uma Meu irmão pessoa, assim, mais perfeccionista, mais... É a Rosa, gente, pelo amor. Deus, eu acho que é mais assim, naquela coisa do equilíbrio, sabe? E olha que eu luto, né? Porque de repente a gente, se tudo que é em excesso, como a gente falou também nisso. Também. Então, assim, se eu deixar, eu vou medir milimetricamente, assim, né? Eu falo, não, eu tenho que me corrigir, Você tem que gente. se Não pode, policiar, né? não pode tanto também. Porque sofrem, Rosa. A gente Ai, sofre, pá, não né? é? Mas a vida ensina, porque assim, eles dão 993 tarefas a mais, então você tem que priorizar. Sim, Isso não que a gente não sofra com isso. Sofre. Mas as minhas filhas são psicólogas, né? Ah, E que bom. E eu acho que tem um motivo, acho que é por causa da mãe. Elas, Sim, olha... elas têm um servicinho, né? Com a Eu falo que família. todo mundo que foi fazer psicologia, gente, é porque precisa. Começa dentro de casa, hein? Vocês começam a fazer análise dentro de casa. Ai, mas é uma maravilha esse negócio de ter psicóloga não aí é? na Se família. bem que assim, é antiético tratar a própria mãe, né? Uma família, mas assim, algum toque. Mas um toque. Uma conversa é bom pra gente ter um insight, Acordar. né? De se acordar. Então, A gente acordar, mas, despertar pra vida. Tem tanta coisa que a gente às Isso. vezes fica batendo na mesma tecla. né? E chega uma hora que a gente Pois cansa. é. Mas elas são muito queridas e assim. Por favor, manda beijo para suas meninas. Ó, a Aline, a minha filha mais velha,
Minha querida Carol, você vó, logo agora em fevereiro, ela tá uma fofinha. Ai, que delícia. Minha outra querida. E o meu menino, né, meu varão, João Vitor, um beijo pra vocês três. Faz tempo que a mãe não manda, né? Olha Razão só. da minha vida, meus amores, meu orgulho. E eu também tenho você uns também? beijos aí pra mandar. Eu quero mandar um beijo para Claudete Cruto. Espero estar soletrando e falando direitinho o seu nome, né? Pra dona Benedita Liossi e pro seu Francisco Liossi. Quero mandar um beijão pra vocês três, Claudete, seu Benedito, Beijo. dona Benedita e seu Francisco. Um beijo grande pra vocês. Eu estou meio nervosa hoje, né? Porque eu estou Nada, cozinhando. velho, arrasou. Não posso nem assim perder o foco da coisa. Então, aqui eu já vou tirar. E como todo mundo sabe, aqui nós sempre temos um que vai ao fogo e outro que está chegando. Já gratinado, né? Já gratinado, já pronto, né? Olha, esse daqui ele ficou mais bonito, hein? Ó, o pedacinho aqui do requeijão. Então, meio que sobrando. Ô, Tá Rosa, vendo, tô Bianca? podendo, Né, Rosa? Ai, Até que tô orgulhosa medo. de mim, gente. Adoro. Pode Também. levar, Bi? Deu pra ver? Então Deu? vamos colocar Então nós vamos aqui. colocar lá, porque agora nós já vamos provar. 5, 10 minutinhos só. Isso, só assim derreter o queijo, dar uma gratinadinha, né? Isso. O pessoal de casa já até sabe. Ai, Rosa, será que é um prato muito grande? Não, pode ser. Pode ser? De almoço. Aí a gente coloca, como é um prato meio rústico, então nós vamos colocar uma coisinha verde que não é muito enfeitado, mas para não deixar assim. E acompanhar também aqui umas folhinhas de rúcula ou qualquer outra folha verde. Verde, pra dar uma decorada, né? Isso. Aí ele dá um acabamento ao prato e serve já de acompanhamento, né? Ai, então que qualquer legal. coisinha que tiver, vou pôr mais aqui porque ele tá Isso. quente para não murchar muito rápido. Tá. Tô fazendo isso para você, mas isso daqui não tem necessidade, né? Vamos. Nós estamos fazendo pro pessoal de casa, pra ver, Sim. né? Pra saber como que nós podemos, então, tá decorando um prato pra deixar Isso ele mesmo. bem bonito. Aí, sabe aquele fiozinho de azeite que eu tinha falado? Aquele que eu Fio quase aqui. usei ele todo. Tá aqui. Sobrou. É o suficiente, olha. Olha lá, pronto. viu, Rosa? Eu já sabia disso. Você vai pegar com essa mesmo, amor? Serve essa? Ou uma outra? Você sabe que como essa ali é um pouquinho grossa, eu preferia, mais fininha, né? Aí, um arrozinho já. Que dá pra pôr. Ai, Rosa, qual fininha, hein? Pode ser uma comum de Uma sopa. comum? Isso. Dessa mesmo? Isso, essa mesmo. Vou pegar duas, uma pra cada, né? Vou pegar a vermelhinha. Então, olha lá vai, o toque. vermelhinha lá. Ai, Rosa. Não, essa aqui é de sobremesa. Ai, ai. Rosa. Minhas filhas sempre falam que todo mundo tem um traço de toque, mas desde que não incomode, né? Todo mundo tem assim. Eu tenho também os meus, sim. Eu ponho pra você? Põe, por favor, né? Eu cozinhei tudo, mas ainda vou deixar ela me servir, né? Claro. Adoro. É a parte que eu mais gosto, além da gente saborear. A parte do tratamento que a gente dá, a comida e tudo, é a parte de servir. Ó, vou pôr aqui esse cantinho, depois a gente serve mais, né? Olha só, pessoal. Isso. Agora aqui, se você quiser, ou eu posso pegar? Pode? Olha esse daqui. Olha isso. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui o suco do trem aqui. Que delícia. Então nós estamos pegando o purê já. Vamos ver se ele puxa aqui. Vamos ver. Aqui. Olha, pessoal, que Puxou? delícia. Né? Pode, Lani? Pode. Aí, aqui. Que coisa linda, hein? Parabéns, viu, Kelly? Você foi uma aluna maravilhosa. Não, eu aprendo fácil as coisas. Eu sim, É você só é ter muito paciência inteligente, de habilidosa, maravilhosa. Que paciência, gente. Nem precisou, né? Olha, cada que vez fazendo mais sucesso, onde a gente vai, né? As pessoas falam muito bem que é um doce, é uma graça de menina. E é mesmo, viu, gente? Isso vocês não estão um pouquinho mais perto dela como a gente.
tenho essa felicidade de estar aqui. Obrigada. Você já ficou até com vergonha, né, gente? Não precisa, porque é verdade. Vamos lá. Oi, gente, mas isso tá com uma cara boa que vocês não têm noção. Vamos lá. E a Rosa, ela sempre fica preocupada. Mi, cuidado pra não queimar a boca. Né? Então, até deixei ele um pouquinho menos tempo lá. Rosa. E aí? Mas tá bom. Que bom, que mais bom, mesmo. Parabéns. Vou falar uma coisa, gente. O sabor da cambotiã com a carne seca combina, né, Combina, não é? Então, eu até ia sugerir fazer com calabresa, frango, carne moída, o que vocês tiverem, né? Ou então, quem não tiver a carne, seria os ingredientes do tempero. Mas a carne seca né? Explicamos, né, direitinho como é que faz previamente. Parece que tem uma carne seca agora já em pacote, já prontinha, sem aquele Ela já trabalho, vem salgada. né? E Desfiada. Você conhece? Conheço, eu já vi um pacote. Em Catanduva tem? Aqui em Catanduva, no Olha. supermercado da cidade, ela já vem. Vou sugerir pro Big Bom, porque, né, de repente, dá pra gente fazer um monte de É coisa. isso aí. Pessoal, olha só, novamente, a Dona Benedita, o seu Francisco. Gente, eu adorei conhecê-la. Você é uma fofa. Falei isso pra Dri. É um prazer imenso, tá bom? Ó, novamente, um beijo no coração de vocês. Claudete, obrigada pelo seu carinho, tá? Você sempre me mandando um recado. Muito obrigada de todo o meu coração. E para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha, estejam sempre conosco. O Nova Manhã também no YouTube. Não se esqueçam, nos acompanhem também pelo YouTube, tá bom? E nós vamos ficando por aqui, porque nós vamos experimentar essa delícia Agora é a parte boa. com calma, né? né, Rosa? Ó, a Maria Helena, né, que também sempre fala, né, filha da Ida Matos, vira e mexe, ela tá lá curtindo, encontrei ela também na cidade outro Então, dia. ó, Marilena, um beijo. Fiquem todos aí com Deus. Não saiam daí, mais Nova Manhã no estúdio. Um beijo no coração de todo mundo. Até. Toda sexta-feira, o Simples Assim chega trazendo para você muita informação, saúde, beleza, artesanato, comportamento, tem um montão de outras coisas. E você pode assistir tudo isso no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gislaine Simples Assim. Também pode acompanhar as nossas redes sociais, o nosso Facebook é facebook.com/Programa Simples Assim. Vai ser um prazer ter você com a gente. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. E hoje aqui no nosso estúdio nós estamos com um advogado de São José do Rio Preto, o doutor Paulo Baria. Isso. Correto, doutor? Correto, exato. Para nos explicar hoje, inclusive, sobre direito trabalhista. Sim. Tantos mitos, tantas dúvidas, tantas mudanças agora com esse novo governo, né, doutor Paulo? E nós viemos hoje para mostrar a todos vocês, para falar um pouquinho, para explicar toda essa situação. Muitas coisas não estão mudando, já existem, né, doutor Paulo? Sim. E muitos mitos, nós vamos aqui derrubá-los e vamos explicar a todos vocês que realmente o pessoal tem direito sim e nós temos a Constituição para nos garantir esses direitos. É isso. Bom dia, doutor Paulo. Muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Michele. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que hoje nós vamos aí mostrar para o pessoal de casa muitas dúvidas, vamos tirar essas dúvidas, Claro. né? Esclarecimento é tudo para o pessoal de casa, Tá certo. né? Vamos falar um pouquinho do Dr. Paulo para o pessoal conhecer, direito trabalhista, professor, como que é, doutor? Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Pois bem, eu fiz mestrado em Direito Tributário e doutorado em Direito do Trabalho. E é a área que eu atuo e mais me identifico.
Dou aula na Unirp, lá em Rio Preto, já faz 17 anos, 20 anos. E a minha vida está direcionada para o direito de trabalho. Tenho alguns livros escritos na área, 4 livros escritos de direito. E a vida é do dia a dia. Lá em Rio Preto sou advogado, sou professor e também escrevo livros e para jornais. Quando sobra um tempo, doutor Paulo, É. porque com um tempo tão É corrido. corrido assim, né? Mas é a vida nossa hoje, né? A vida nossa é corrida. Sim, É, tenho normal. certeza disso. Bom, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o direito trabalhista. Vamos aí mostrar para o pessoal de casa o regime, quais assim os temas mais próprios hoje dentro da sua área, que o pessoal tem mais dúvidas, né, doutor Paulo? O que que pode, o que não pode, o que que é de direito, o que que são acordos? Como nós podemos falar isso para a população? De onde, de que princípio nós podemos partir para poder explicar à população? Nós estávamos falando sobre o contrato de trabalho, acho que vamos começar por aqui mesmo, né? Para explicar para o pessoal e tirar essas dúvidas aí e alguns mitos, inclusive, sobre o contrato de trabalho. Pois bem, se fala muito hoje no Brasil em reforma trabalhista. Aliás, nós estamos numa fase do país em que tudo está em reforma, do ponto de vista jurídico. Estamos falando em reforma trabalhista, em reforma previdenciária, em reforma política, em reforma tributária. Tudo isso vem a calhar quando há épocas de crise financeira como estamos vivendo. O Brasil está vivendo hoje com 12 milhões de desempregados. Então, é uma situação muito difícil. Sim. E as pessoas em casa ficam preocupadas quando o governo vem na televisão, na mídia e diz que vai fazer uma reforma trabalhista. Isso. E a grande preocupação da sociedade como um todo, e especialmente dos empregados, é de que vai reduzir os seus direitos. Bom, e os empresários, por outro turno, também deveriam se preocupar com a reforma trabalhista, porque na medida em que eu tenho redução de recursos na mão do empregado, eu tenho menos consumo. Então, uma coisa puxa a outra. Isso. A reforma trabalhista ela interessa tanto às empresas como aos empregados. Isso. Em épocas, de anos em anos, e especialmente nessas épocas de crise econômica, se fala em mudar a CLT, porque ela seria já caótica, já seria uma CLT antiga e ultrapassada, porque ela foi feita em 1943 e entrou em vigor em 1945. Então, está bastante distante do que aconteceu no mundo, no Brasil e no mundo de lá para cá. O fenômeno da globalização mudou as relações de trabalho, mudou as relações pessoais. E isso traz consequências para o mundo das pessoas. Sim. E o direito se propõe a regular a vida das pessoas, como é que ela se deve comportar em sociedade. Então, o governo traz nessa suposta reforma trabalhista diversos pontos. Por exemplo, fala-se em regime de trabalho. Regime de trabalho em tempo parcial, ou seja, a empresa contratar o empregado para trabalhar só no período da manhã, só no período da tarde, só no período da noite. Essa possibilidade já existe, já está na lei. Olha. Então não há nenhuma novidade. Isso pelo menos há 10 anos o trabalho em regime parcial já está previsto e foi inserido na CLT. A CLT, a consolidação das leis do trabalho, é o regulamento dos trabalhadores no Brasil. Tudo que diz respeito à relação de emprego, patrão e empregado, está previsto na CLT. Esse é o nosso Código do Trabalho, digamos assim. Fala-se hoje, nessa reforma trabalhista, da flexibilização de horas, de horários. Mas a lei do banco de horas também está aí pelo menos há 10 anos. Certo. O que é que significa o banco de horas? Significa que o empregado vai trabalhar mais num período em que tem maior movimento da empresa. Por exemplo, as empresas no final do ano têm um movimento maior, quem está no comércio. Isso. De modo que ela acumula algumas horas extras, que ao invés de ser paga pela empresa ao empregado, ela será descansada no momento em que tem menos trabalho. Então, isso pode, doutor Paulo? Pode, está previsto na lei e se chama banco de horas. Ai, que bom. Então, é uma situação possível. Então, não há uma novidade sobre esse tema nessa reforma trabalhista, porque isso já existe e já é aplicado por boa parte das empresas. Pode ser no comércio, pode ser na indústria, pode ser em qualquer área, setor de serviços. Porque a gente fala sobre o banco de horas, normalmente, principalmente os funcionários, eles acreditam que, por ter trabalhado fora do horário, o direito único e exclusivo é deles receberem a hora extra. E não. Pode ser acordado que ficaria aí um banco de horas. Eles poderiam tirar essas horas em descanso. Exatamente isso. A lei impõe algumas restrições. Por exemplo,
ele tem que compensar essas horas num prazo máximo de 1 ano. Certo. Né? E se ele for dispensado ou pedir desligamento da empresa com menos de 1 ano, mesmo se ele pedir o desligamento, arrumou um outro emprego, ele tem que receber essas horas extras que estão acumuladas no banco de hora na rescisão. Entendi. Então ele não pode ser prejudicado, o trabalhador, nessa situação do banco de horas. Entendi, doutor Paulo. Existe a questão do trabalho em regime de 12 por 36. A Constituição fala que os empregados só podem trabalhar 8 horas por dia e no máximo 44 por semana. Diz a mesma Constituição e a CLT que o empregado pode fazer no máximo 2 horas por dia. Então, de 8, trabalharia mais 2 em hora extra, seria 10. Certo. Que ele vai receber essas horas extras que fez, ou elas serão compensadas no momento futuro. Entendi. Né? A jornada 12 por 36, como você vê, ela não está na Constituição. Isso. Porque a Constituição fala no máximo 8. Entendi. Né? Mas a Constituição tem um artigo que diz que isso pode ser negociado entre os sindicatos. Certo. E aqui entra a importância dos sindicatos na vida dos empregados e na vida das empresas. Porque uma relação jurídica em direito do trabalho, ela pode estar prevista, o direito do empregado pode estar previsto na lei. Por exemplo, a lei fala que no mínimo adicional de hora extra é 50%. Mas nada impede que no contrato por escrito, a empresa combine com o empregado que se ele fizer hora extra, ele vai receber 60% de adicional de hora extra. Isso aí se torna uma lei entre aquelas duas partes apenas. Eu entendi. E além de ter a lei, ter o contrato individual de trabalho, existem as convenções coletivas de trabalho, que são feitas não mais entre o patrão e o empregado, mas no âmbito entre as empresas e os sindicatos dos empregados. Certo. Aí eu posso negociar outros direitos. E no mundo inteiro, esses outros direitos são para aumentar os direitos dos empregados. Então, olha só, pessoal, eu vou cortar o Dr. Paulo agora nesse minutinho, mas nós vamos para um rápido comercial e no retorno, na volta, nós daremos andamento a esse assunto. Não saia daí. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Roller, questão de atitude. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Voltamos aqui para o estúdio, o Dr. Paulo irá continuar nos explicando sobre esse trabalho em regime de 12 por 36, no que pode ser acordado entre a empresa e os funcionários e o sindicato. Sim. Pode dar andamento, Dr. Paulo. Ok. Como eu vinha dizendo, o direito do empregado está na lei, na CLT. Ele pode aumentar esse direito fazendo um contrato individual com o seu patrão, um contrato por escrito. Eu dei o exemplo. A Constituição diz que no mínimo é 50% o valor do adicional da hora extra. O patrão pode resolver pagar 60%, porque ele pretende estimular aquele empregado a fazer hora extra no momento que precisa, etc. E diz também que a convenção coletiva, que é essa negociação feita entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos patrões, você pode também ampliar esse direito. Então, uma convenção, por exemplo, no ramo metalúrgico, diz que se o empregado fizer horas extras, ele vai receber 80% de adicional. Não mais 50%, não mais 60%, mas sim 80%. Ainda que aquele empregado tenha um contrato escrito com o patrão dizendo que é 60%, se entrar em vigor uma nova convenção para a categoria toda e não só para ele, ele também é beneficiado. Ele passa a receber 80%. Então, aquilo passa a ser a lei é um piso mínimo. Entendi. O contrato individual aumenta esse piso mínimo, essa garantia mínima, e uma convenção coletiva pode aumentar esse piso
para outros valores. O que se discute hoje no Brasil, nessa questão da reforma trabalhista, e é o tema mais polêmico, além desses que nós já falamos, que já existem e estão sendo implementados ao longo do tempo, há mais de 10 anos, a novidade que vem por aí é a questão do legislado e o convencionado. Será que aquilo que for convencionado, foi estabelecido entre os sindicatos de patrão e de empregado, pode se sobrepor à lei? Por exemplo, a lei diz que é 50%, a Constituição. Pode uma convenção coletiva vir dizer, na hora extra agora nós vamos diminuir, vai ser 30%. Mesmo havendo, se isso for feito, mesmo havendo combinação entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos patrões, o que se pretende hoje é que com essa reforma, é que isso passa a valer. Então agora as horas extras vão ser só 30%. Mas isso é um engano. Eu ia comentar, porque a lei prevê outro valor? Exato. Não só a lei nesse caso, como também a Constituição da República. Então, se fosse fazer uma reforma trabalhista séria, ela teria que fazer uma reforma na Constituição, o que é muito mais difícil para se mudar, não é? E nesse momento político, especialmente de transição de governo, que nós temos um governo aí que está substituindo o outro, que tem um período menor, não há clima político para se fazer uma reforma desse tamanho que tire direitos constitucionais. Não é? E mais uma coisa, no mundo inteiro, só se faz negociação coletiva, convenções coletivas entre patrões e empregados, para ampliar direitos dos empregados que não estão previstos na lei. Vou dar um exemplo. Cesta básica, um dos mitos que a gente tem, vai falar de mitos. O empregado acha que ele tem direito à cesta básica. Bom, na lei não tem essa garantia de cesta básica para o empregado. Ah, mas o meu colega lá da empresa tal recebe. Tá. Ou é num contrato individual que deu esse plus, esse direito a mais para ele, ou é na convenção coletiva do sindicato, que isso um dia foi negociado. Isso vale para tudo que não está na lei. Por exemplo, plano médico, plano odontológico. O empregado só terá direito a isso se a empresa resolver dar aquilo como um plus, como um incentivo para ele vir trabalhar nessa empresa. Entendi. E não porque a lei obriga. Entendi. Ou a empresa dá porque quer dar, ou isso foi negociado entre o sindicato, dos patrões e dos empregados. Na medida que isso está na convenção coletiva, e as convenções coletivas, é importante dizer isso, elas têm prazo mínimo de 1 ano e máximo de 2 anos. Depois que ela perde a vigência, ela encerrou o tempo dela, tem que se negociar uma nova convenção. Aquela cesta básica que era dada até o ano passado, esse ano pode ser que não tenha. Pode ser retirado. Então isso, negociado sobre o legislado, essa negociação é possível de tirar os plus, as gordurinhas, o a mais que as empresas são obrigadas a dar por força da convenção. Mas tirar aqueles direitos mínimos que estão na CLT e na Constituição, a convenção coletiva não poderia fazer isso. É uma questão básica de direito isso, né? A convenção existe para negociar. Como eu disse, em todo lugar do mundo, essa negociação feita pelo sindicato é para ampliar esses direitos e não para reduzir já aqueles que o empregado já tem. Que já tem, entendi. Bom, horas extras semanais, então tem aí 4 por semana? Então, nessa possibilidade da reforma, eles estão falando que vai possibilitar o empregado a fazer 4 horas extras por semana. E eu digo, isso é mais do mesmo, porque isso está na CLT desde 1943, né? Então, pelo menos. Resumindo, todos esses temas que eles estão colocando aí na mídia, tudo isso já existe, né? Já existe. A população está ficando um pouco desesperada, né? Com os nomes, com as mudanças que eles dizem estar fazendo, mas isso é tudo que já vem há 10 anos, mais ou menos, acontecendo. A única exceção é essa questão do negociado prevalecer sobre o legislado. A negociação do sindicato vale mais que a lei. Essa é a única novidade. Entendi. E, por sinal, está sendo colocada para a sociedade de forma equivocada. Entendi. Não é? Porque esse negociado não poderia retirar direitos que já estão na lei ou na Constituição. Pode retirar, sim, aqueles que estão na convenção coletiva, mas aqueles que já estão na lei e na Constituição da República não poderia. Então, há diversos mitos. Por exemplo, da hora extra. Desde 1945 se pode fazer 2 horas extras por dia. O que numa semana de 6 dias daria 12 horas por semana. E o governo está falando, nós vamos autorizar a fazer 4 horas por semana. Mas isso já está na lei. Isso me parece um equívoco. Isso. E outra questão. Num país que nós estamos vivendo uma recessão, um desemprego,
Que empresa vai dar a preocupação de fazer hora extra? Não tem nem emprego, quanto mais falar em hora extra. É isso mesmo, doutor Paulo. Então, quando a gente olha o contexto no qual está acontecendo a reforma, a gente vê que as coisas não batem, né? As conversas não batem em relação à realidade brasileira. Isso, a realidade é muito outra, né? E parece que eles querem, com isso tudo, vindo com todas essas informações, com mudanças conforme eles estão, camuflar o que realmente o país está passando, a falta de emprego, essa crise que nós estamos passando, o desespero da população. Mas nós vamos falar muito mais sobre isso após um rápido comercial. Voltamos já. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Com a NET, meus humanos têm a banda larga mais assinada do Brasil. Ela é super rápida, com fibra da NET. E não perde velocidade. Nem com todos eles usando ao mesmo tempo. Mais rápido que a internet deles? Só eu. A NET é completa para você curtir gigante. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. Voltamos aqui no estúdio com o Dr. Paulo e nós vamos falar um pouquinho, inclusive ele até tirou uma dúvida minha. Eu não sabia que poderíamos ter em carteira 2 registros, Dr. Paulo. Para mim, assim, um mito, né, conforme o senhor mesmo me falou, de que não poderíamos ter 2 registros em carteira. Então, há essa possibilidade também? Há essa possibilidade também. Em direito do trabalho, especialmente, a gente tem, no direito como geral, nós temos muitos mitos, né? Isso. Em direito do trabalho existe vários. Eu vou falar de 2 aqui que são comuns. Essa questão de ter 2 registros em carteira é muito comum. E eu posso dar como exemplo o caso dos professores. Isso. Que trabalham no período da manhã numa faculdade ou numa escola particular, à tarde trabalha em outra, à noite trabalha em outra, 2 até 3. Isso. O que ele não pode é trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Aí não no tem mesmo jeito. período. Aí mas não é por uma questão de física, não é por uma questão de direito, né? Isso. A pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, se ele trabalhar de manhã num lugar, à noite em outro, é plenamente possível. E isso acontece desde sempre, não tem novidade. E tem que ter os 2 registros, aqui e lá. Muito bem. Outro mito que existe é a questão do contrato de experiência, né? Muitas pessoas nos procuram e falam, doutor, eu trabalhei lá 3 meses, mas não fui registrado porque não tinha que ser registrado porque eu estava no contrato de experiência. Olha, o contrato de experiência, além de ser um contrato à parte, ser feito por escrito, ele só tem validade se antes o empregado foi registrado na carteira. Se não houver o registro na carteira, ele é um contrato normal, que nós chamamos por prazo indeterminado, ele não tem tempo de validade. Qual a diferença entre o contrato de experiência e o contrato normal por prazo indeterminado? A única diferença, basicamente, é a questão do aviso prévio. Porque no contrato de experiência, você é contratado para trabalhar 90 dias, por exemplo, e chega com 90 dias, a empresa decide encerrar aquele contrato, ela não tem que lhe pagar o aviso prévio, porque você está avisado desde quando começou que com 90 dias poderia terminar o contrato. Essa é a essência do contrato de experiência. Então, todos os direitos são assegurados mesmo para esse profissional que foi contratado por prazo de experiência? Sim, fundo de garantia tem que ser depositado, tem direito a 12avos de 13º e etc. É tudo igual como se ele fosse um empregado normal. Mas, como nós falamos anteriormente, o Dr. Paulo é professor. E nós temos aí algumas dicas, né, professor Paulo? Aos alunos aí, a esses estudantes na área do direito, o que devem, como devem proceder, a ética, enfim. São tantos os temas aí que são abordados em relação aos alunos dessa área do direito, né? Sim. Muitas pessoas me perguntam se fazer o curso de direito é uma boa opção, é uma boa carreira, né? E a grande indagação que vem logo após mas não existe muito advogado?
Não existe É o que a muita gente mais faculdade. ouve, isso. Se você for pensar bem, todas as atividades hoje existem muitos profissionais, né? O que vai fazer a diferença é como você fez o seu curso e qual é o seu interesse pela área. Porque aquele que é um bom profissional, ele acaba, se não tem um nicho de mercado para ele acaba criando o seu espaço, né? Fazendo acontecer. Mas isso não é do direito. Né? O pessoal da odontologia, eu tenho contato com eles também falam a mesma coisa, o pessoal da medicina, etc. Então, tem muito advogado? Tem, mas é uma boa profissão? É uma boa profissão. Você poder defender o interesse das pessoas em juízo é algo nobre, representar as pessoas. Né? E por ser uma atividade nobre, exige também que quem está nessa área tenha que ter um comportamento ético, né? Tem que pensar eticamente, aquilo que eu faço, qual vai ser o resultado disso lá para frente. Né? Eu não posso pensar de forma imediata, fazer as coisas para o resultado hoje, mas sim a longo prazo. E ele tem que se preocupar com aquilo que nós chamamos de estudar sempre. Não é no direito. Tem pessoas que acham que direito estuda muito. Se o médico não estudar muito, se um empresário não estudar gestão e liderança, qualquer atividade, se a pessoa não estudar, não se dedicar, ela não vai ter sucesso. E se preocupar também em fazer o que nós chamamos de network, que é uma rede de relacionamentos, né, para você estar inserido. Então, desde a faculdade, é importante você participar de congressos, participar de reuniões na OAB, participar de eventos que existem a todo tempo, e estar inserido na sociedade para, na hora que você estiver pronto, habilitado a exercer a profissão, você ter uma rede de contatos que vai te procurar, em que você vai poder ser útil, que você vai poder prestar aquele serviço. Então, são dicas que são gerais para qualquer atividade. Sim. E hoje se fala em tecnologia e inovação no ramo do direito. Sim. Eu estou vindo de um congresso a semana passada em São Paulo sobre marketing jurídico, em que na Austrália hoje já existe um robô que atende o cliente no escritório de advocacia e faz a petição inicial. Meu Deus! E esse software em inglês vai estar disponível no mercado o ano que vem. Em língua portuguesa eu não sei quando chega, mas é uma inovação e a gente tem que se preparar para essas coisas que estão vindo aí. Então, inovação, seja no direito, seja em qualquer área, vai ser essencial doravante com o mundo flexibilizado e com essa quantidade de informações que nós temos no mercado. Sim, sem sombra de dúvida, doutor Paulo. Eu falo que em toda a área, sempre nós recebemos vários profissionais de várias áreas. E todo mundo fala a mesma coisa, bate na mesma tecla, vamos dizer assim. Gente, a importância do estudo, a importância do aprendizado, a importância de você estar inserido naquela sociedade, né? Que você já faz parte, mas assim, inserido completamente em teor de conteúdos, né? Para que você possa aprender, para que você possa passar esse conhecimento. Porque também não adianta nada o conhecimento somente para a gente precisa realmente passar isso a outras gerações. É fundamental. É fundamental isso, né, doutor Paulo? O senhor como professor, como advogado aí, já há muitos anos nesse ramo, nesse mercado, tem uma vasta conhecimento, um vasto conhecimento aí a passar a todos eles, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é importantíssimo. O interesse das pessoas pelo conhecimento em geral. Não é só na sua profissão. Você tem que ser curioso. Sim. Curioso pelas novas tecnologias, curioso pelo que faz o outro profissional. É isso que vai fazer o seu crescimento profissional. Tenho certeza disso. Eu queria depois só fazer uma conclusão final em relação ao que nós falamos, Michele, que é o seguinte, quando a gente tem uma época como a que nós estamos vivendo, de recessão, de desemprego, eu queria dizer que desemprego, você não vence o desemprego com perfumaria legislativa. Ou seja, eu fico fazendo pequenas alterações na legislação, acho que isso vai resolver. Isso não resolve. Desemprego só se resolve com crescimento econômico. Não havendo crescimento econômico no país, não há geração de empregos. A legislação trabalhista ou qualquer outro pode fazer o que quiser, nenhum empregador vai contratar um empregado porque houve uma mudança na lei. Sim. Ele vai contratar um empregado se ele houver demanda. Sim. Nós vivemos num mundo assim. Claro. Né? Então, não adianta o governo, se quer resolver o problema do desemprego, não é mexendo nos direitos trabalhistas, mas sim incentivando a economia, injetando recursos na economia para que ela funcione, recursos estruturais para que ela funcione. Não dar benesses para esse ou para aquele, mas para a economia de uma forma geral. Como, por exemplo, rodovias que nós não temos.
Se nós tivéssemos rodovias, nós teríamos um preço mais competitivo. Claro, nós não temos portos, nós não temos ferrovia. Então, falar em desemprego, mudando a legislação trabalhista... Não resolve nada. Não resolve, é perder tempo. Nós sabemos, e inclusive nós já vimos que Esse filme. Realmente esse filme já é antigo e nós precisamos que o governo se preocupe mais em melhorias ao país, em trazer recursos para o mesmo, para que possa desenvolver e para que possa trazer empregos. É esse o interesse, não é, Dr. Paulo? Sem dúvida. Dr. Paulo, foi um prazer conhecê-lo. Nós adoramos a sua visita. Espero que venha mais. Infelizmente é tudo muito rapidinho, mas o Dr. Paulo está convidado. Volte, a casa está de portas abertas. Perfeito. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui, mas durante a semana, mais nova manhã. Um beijo no coração de todos e até mais.